Meu nome é Ariadne Garbossi, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre a influência da nutrição no fortalecimento do sistema imunológico no pós-Covid-19. Então, o sistema imunológico ele é constituído por uma rede de células que se caracterizam, então, pela capacidade de reconhecer patógenos, bactérias, vírus, protozoários, plateumintos, e produzir, então, uma resposta efetiva, levando à destruição ou à inativação deste micro-organismo. As células do sistema imunológico podem ser divididas entre a parte da imunidade inata, onde nós temos aqui os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que são leucócitos polimorfonucleados. E temos também o monócito. Na imunidade adaptativa, nós temos as células B, que produzem os anticorpos, e temos as células T. Temos também as células dendríticas, que fazem parte tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. Agora, falando um pouquinho sobre a função de cada célula, o monócito ele libera citocina e atrai outras células ali para a região. Dessa forma, ele propicia que as células fagocíticas possam fagocitar o antígeno e melhorar esse quadro inflamatório. O monócito ele está presente na corrente sanguínea. Quando ele migra para o tecido, ele se transforma em macrófago. E o macrófago ele tem, então, uma função fagocítica e apresentadora também de antígeno. Ele pega uma partezinha do antígeno e coloca na sua superfície para que as outras células possam reconhecer. As células dendríticas, elas apresentam antígenos. O linfócito B, ele apresenta antígeno e ele produz anticorpos por meio dos plasmócitos. Os linfócitos T estimulam os macrófagos a fagocitar e destroem os patógenos também, além de estimular a secreção de anticorpos específicos, além dele mesmo poder realizar a morte induzida pela apoptose. Então, como a Covid-19 ela atua no sistema imunológico? O vírus ele pertence à família Coronaviridae, e ele causa uma infecção respiratória similar a um resfriado. Tem vários sintomas, como febre, pode ocorrer, náusea, diarreia, vômito, não se restringir somente à parte do quadro de infecção respiratória. Quando essas células, então, elas estão infectadas pelos vírus, eles são reconhecidos pelo sistema imune, tanto inato quanto adaptativo, e iniciam, então, a produção de citocinas, gerando um ambiente inflamatório. As citocinas, elas são proteínas que são expressas por macrófagos, neutrófilos, e elas têm a função tanto de atrair essas células, quanto de iniciar um processo inflamatório. Então, como a nutrição ela pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico? O estado nutricional, quando ele está carente de macro e de micronutrientes, ele fica mais inflamado, possui uma quantidade de estresse oxidativo mais elevada. Sendo assim, então, o indivíduo ele fica mais suscetível. Então, os macronutrientes, juntamente com alguns micronutrientes, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E, a vitamina C, os carotenoides, polifenóis, o ferro, os ácidos graxos, como o ômega 3, eles têm um papel importante nesse estresse oxidativo e na redução dessa inflamação, assim como no fortalecimento do sistema imunológico, conferindo então uma proteção maior para infecções. Vamos falar um pouquinho sobre os macronutrientes. O carboidrato. O carboidrato ele é um nutriente principal para o combustível para as nossas células conseguirem obter energia. Ele está presente nos tubérculos, está presente nos farináceos, como batata, mandioca, farinha de aveia, farinha de arroz. E uma alimentação deficiente nesses carboidratos pode causar, então, alguns sintomas, como fraqueza, irritabilidade e até mesmo a depressão. As proteínas, elas determinam, então, a forma e as estruturas das células. Elas fazem parte de um processo vital para as células, Pois elas constituem enzimas que fazem funções catalisadoras, as proteínas estruturais. Nós temos também
as vitaminas, né? Sendo assim, então, elas permitem que as células mantenham sua integridade e defendam-se de agentes externos, reparem os danos e controle e regule as funções celulares. Os lipídios, eles fornecem e armazenam energia também, mas não é nossa fonte principal é o carboidrato. Ele também serve para manter a temperatura corporal, para proteger os nossos órgãos, né? As nossas vísceras, devido à gordura que tem ali, protege contra impactos. Também para o transporte e absorção de alguns nutrientes, como as vitaminas lipossolúveis, da formação de hormônios e outras substâncias, além de fornecer sabor e texturas para os alimentos. A vitamina A, ela é lipossolúvel, é muito importante para a nossa visão, também para a reprodução, desenvolvimento embrionário e funções imunológicas. E na imunidade, ela tem um papel muito importante, ela estimula as células fagocíticas a fagocitarem, e por meio dessa estimulação, né, ocorre então a ativação da citotoxicidade das células. E assim as células conseguem induzir a morte dos antígenos por apoptose. Ela está presente na laranja, na cenoura, nas vísceras, né, no tomate, bife, fígado, dentre outros alimentos. A vitamina D, ela é lipossolúvel também. Ela tem várias funções no nosso organismo. Hoje em dia tem saído vários artigos a respeito, porque ela parece influenciar, então, né, no sistema imune através da sua ação sobre a regulação e a diferenciação das células, como os linfócitos, e também macrófagos, além de interferir na produção de citocinas. Nós conseguimos obter vitamina D por meio da exposição solar, né? Recomenda-se de 10 a 15 minutos por dia, com o uso de protetor solar, para a gente evitar aí algumas lesões, né, na pele. E nós também obtemos dos peixes, frutos do mar, dentre outros alimentos que a gente pode encontrar, então, essa vitamina. A vitamina E, ela é lipossolúvel e ela previne a oxidação, então, das células e a formação dos radicais livres. A sua ausência, ela prejudica a produção de uma interleucina, que é uma citocina muito importante, que é a IL-2, que é uma citocina essencial para a função da célula T, né, os linfócitos T, como nós já havíamos comentado. E os neutrófilos têm capacidades fagocíticas que também são prejudicadas pela ausência da vitamina E. Vitamina E está presente nos óleos, no azeite, nas amêndoas, nas castanhas, amendoim, dentre outros alimentos, né? Os carotenoides, eles são pigmentos e alguns são precursores de vitamina A, antioxidantes, e eles possuem um efeito destacável na resposta imune pela comunicação intracelular e apresenta também efeitos benéficos contra as doenças relacionadas ao envelhecimento, já que tem um papel importante na prevenção dos radicais livres, né, dessa oxidação. Eles estão presentes na cenoura, como por exemplo o beta-caroteno, no tomate, como o licopeno. Eles estão em frutas mais pigmentadas, com cores mais vivas. Os polifenóis, eles são compostos bioativos e antioxidantes mais abundantes na nossa dieta. Eles previnem o envelhecimento precoce e a sua interação é favorável com o microbiota intestinal e também sugere seu papel benéfico, né, para o sistema imunológico. Dos polifenóis a gente pode destacar o resveratrol, presente na uva, as catequinas presentes nos chás, né, que são muito importantes, dentre outros, que nós possuímos uma grande variedade, né, e se a gente faz um prato colorido, a gente acaba conseguindo ingerir uma boa quantidade destes polifenóis. O zinco, ele é um mineral, né, e a ligação do zinco com as células do sistema imune inclui, então, a atividade e a proliferação dos linfócitos. Eles auxiliam, então, nessa proliferação. E o destaque maior é na participação e na síntese da degradação de carboidratos, lipídios e proteínas. Nós temos várias fontes, né, de zinco, como os ovos, as sementes. O ferro é um mineral de extrema importância, auxilia na prevenção da anemia, ferropriva, né?
Nós temos também no sistema imune, quando há deficiência de ferro, uma redução dos números de linfócitos, que consequentemente reduz a produção de citocinas. Isso é muito ruim, né? Como a gente já viu, os linfócitos têm um papel muito importante na defesa, né, do sistema imunológico. Ele consegue induzir a apoptose, tem a presença dos anticorpos que ajudam a prevenir, então, certas doenças. Nós temos, então, o ferro presente em carne vermelha, vegetais verdes escuros, como rúcula, agrião. O ômega 3, ele é um ácido poliinsaturado, né? Ele causa proteção ao sistema imune por meio do controle do balanço entre pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. E ele pode ser considerado um imunomodulador, podendo, assim, né, influenciar a função das células inflamatórias e de todos os processos inflamatórios. Ele está presente em frutos do mar, a gente pode encontrar no abacate, nos óleos também, de origem vegetal, e ele é um importante antioxidante. Então, agora eu trouxe para vocês uma dica de como montar um prato saudável. É importante a gente sempre ter uma maior quantidade de vegetais, de folhas, né? Então, 50% do nosso prato, ele deve ser de vegetais crus e cozidos, 25% ele deve ser de proteína animal e proteína vegetal, né? Como a carne de boi, de frango, feijão, lentilha, que são proteínas vegetais e animais, e 25% de carboidratos, de preferências integrais, arroz integral, macarrão integral, milho. Então, como dica para vocês, né, sempre prezar pelos alimentos naturais, in natura, né, minimamente processados, evitar o consumo dos industrializados, pois eles possuem alta quantidade de sódio, de açúcar, são prejudiciais para as nossas células, né, e preferir, então, um prato mais colorido, com maior quantidade de vegetais, né, de todas as cores para complementar, consumir frutas, evitar o consumo então de açúcar simples, o açúcar de adição que a gente acaba adicionando aos alimentos, evitar fazer o uso dele, pois com uma alimentação balanceada, né, a gente consegue manter o nosso sistema imune fortalecido e isso vai evitar grandes infecções, né, vai fazer com que o nosso sistema imune consiga reagir melhor a essas doenças e sequelas serão mínimas, né? Porque a gente viu bastante agora com o caso do Covid, pessoas com comorbidade, né? Como obesidade, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, foram mais suscetíveis a desenvolver a infecção e também tiveram mais sequelas pós-Covid. Então, sempre prezar por uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, para que assim você consiga manter seu sistema imune fortalecido e pronto para conseguir te defender das bactérias, vírus e outros micro-organismos. Deixo aqui uma frase para reflexão, né? Então, que teu alimento seja teu remédio, que teu remédio seja teu alimento. Como já dizia Hipócrates antes de Cristo, e ele está certo, né? Não tem remédio melhor do que uma alimentação saudável. Obrigada.